A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Maria Paiva. Bom, eu estou aqui voltando com mais um áudio, Desde já eu alerto aí um barulhinho, devido aos vizinhos, gostam de ouvir músicas e coisa e tal. Enfim. Bom, eu queria nesse áudio falar sobre o que tem acontecido muito no nosso meio, Diversos irmãos sofrendo tribulações, perseguições, calúnias, tristeza, depressão, e são tantas coisas que não só muitos têm dito que pensam em desistir, como muitos têm desistido até ao ponto de apelar para o suicídio, de tirar a própria vida. Mas desde já alerto que não vale a pena, não vale a pena desistir, não vale a pena recuar e não vale a pena tirar a própria vida e se entregar de bandeja ao diabo, porque é isso que ele quer, E o Senhor, ele já havia dito que nós passaríamos por muitas coisas, que aqueles que deixassem o mundo para servir a ele seriam perseguidos, seriam caluniados, seriam torturados e seriam até mortos, porque o Senhor, ele havia dito, se ele passou por tudo isso, que dirá nós não iríamos passar. Se não respeitaram a ele, muito menos respeitariam a nós. E o Senhor nos disse, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o Senhor está dizendo, olha para tudo que eu passei, mas eu não desisti, eu fui até o fim. E olha que não foi fácil a missão do Senhor. Não existe um ser humano que tenha coragem de dizer que passou pelo que Jesus passou, nenhum. Existem dois homens apenas que a Bíblia retrata como os dois homens que mais sofreram neste mundo, Foi Jó, lá no Antigo Testamento, e o próprio Senhor Jesus Cristo, que sofreu mais do que Jó, mais do que todos os profetas, Não há registro de nenhum outro que tenha vivido nesta terra, que tenha sofrido mais do que o Senhor Jesus Cristo. E nenhum outro que tenha sofrido mais do que Jó, a não ser o Senhor Jesus Cristo, Então nós devemos olhar para os dois e ver que em meio à tribulação, a meio a tudo o que eles passaram, eles mantiveram de pé, eles mantiveram a fé no mesmo Deus e confiaram que ele exaltaria, que ele mudaria, que eles seriam vencedor. E para ler uma passagem que fala sobre isso, Jesus, ele exalta a igreja, o anjo de uma das igrejas, que até então, a igreja de Éfeso, não, a igreja de Esmirna, Minha Bíblia tem a letra bem pequenininha, muito ruim de separar uma coisa da outra. A igreja de Esmirna, o Senhor, ele diz ao anjo lá, para fortalecer ele, porque até então ele já estava passando por perseguições, por tribulações e passaria muito mais. Então o Senhor, ele vai dizer, na segunda carta à igreja de Esmirna, em Apocalipse 2:10, não tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O Senhor escreveu a todas as igrejas. Eis que o diabo, ele perseguirá vocês, Nós não sofremos perseguições, tribulações de 10 dias, de meses, de ano, mas o Senhor disse, ser fiel até a morte, permanece de pé e te darei a coroa da vida. Não sofrerá o dano da segunda morte, da morte eterna. O Senhor disse, valerá a pena, não desista, mantenha a fé, põe tudo nas mãos do Senhor, que Ele vai mudar. O Senhor, Ele vai honrar, Tudo o que Jó e o Senhor Jesus Cristo fez, aqui falando deles, Davi e tantos outros, foi 3 coisas que o fizeram vencedor e imbatível, Porque embora eles tenham morrido fisicamente, todos morremos, porque até o Senhor Jesus, ele morreu, mas eles não foram vencidos.
eles venceram, foram até o fim, né? Eles obtiveram ali seus problemas, colocaram tudo nas mãos de Deus, oraram, confiaram e esperaram, né? Se fizer essas três coisas, pode ter certeza que o Senhor ele vai mudar, o Senhor ele vai honrar, né? Basta pôr nas mãos do Senhor, não adianta olhar para os lados, olhar para trás, tem que olhar do alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. E somente Deus ele pode nos ajudar, nos manter de pé e nos livrar das mãos do inimigo, seja lá qual for. Somente Ele. E se nós fizermos essas três coisas, colocar nas mãos do Senhor, confiar e esperar, pode ter certeza, a vitória é certa. Tá sendo perseguido, tá sendo caluniado, tá apanhando, tá sofrendo, ponha nas mãos do Senhor. O Senhor ele vai te honrar, pode ter certeza. Pode sorrir para o mundo, mesmo estando apanhando, mas pode sorrir. Por quê? Porque diga é porque o meu Deus é grande, porque o meu Deus ele é fiel, porque o meu Deus ele prometeu e ele vai cumprir. Se ainda não acontecer é porque não chegou o tempo, mas já estou contando com a vitória de Deus para as pessoas, porque Deus ele é fiel. Deus ele não promete nada sem que ele cumpra. Não existe uma só promessa de Deus nas escrituras que ele não tenha cumprido, porque as que ele prometeu e não cumpriu, ele vai cumprir, e muitas já estão se cumprindo. Então Jesus disse que nós devemos ser fiel, permanecer até o fim, né? E o segredo é confiar e esperar no Senhor. É pôr tudo nas mãos do Senhor, né? Davi, ele era uma pessoa de muita fé. Uma pessoa que quando Israel foi ali envergonhado diante de um gigante, e não tivesse nenhum homem forte, nenhum homem era que fosse experiente em batalha, como até mesmo os irmãos de Davi, nem mesmo nenhum deles tiveram a coragem de enfrentar Golias. O nome do Deus de Israel estava sendo envergonhado por aquele filisteu, né? E o povo com medo não estava nem aí em honrar o nome do Senhor. Mas Davi chegou lá, né? Foi simplesmente deixar uma comida para os seus irmãos e viu, né, o filisteus ali insultando o exército do Deus de Israel, né? Pelo que Davi ficou muito indignado contra Golias, que até então era um gigante filisteu, e disse: quem é este circunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Porque desafiar o exército era o mesmo que desafiar o Deus de Israel, né? Então não foi nem por desafiar o exército, foi por desafiar a Deus. Porque se o exército fosse envergonhado, o nome de Deus seria envergonhado. Então Davi disse: eu vou lutar contra ele, né? Eu vou derrubar ele, eu vou vencer, vamos vencer os filisteus, para que todos saibam que há Deus em Israel. Em nome do Senhor dos Exércitos, hoje os filisteus vão perecer em nossas mãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. E assim aconteceu. Quem enfrentou Golias, um gigante filisteu, foi Davi, uma simples criança, um adolescente. E só então, depois que ele fez o que nenhum homem foi capaz de fazer, porque ele confiou em Deus, o exército até então, né, avançou para cima dos outros filisteus e matou a todos, e o nome de Deus foi glorificado, né? Então, o que eu queria dizer é que Davi ele enfrentou muitas batalhas, mas ele venceu, porque ele pôs a sua confiança. Não foi nele, não foi em arma, não foi em escudo, mas foi no Senhor. Tanto que quando ele vê Golias vindo até ele, né, um gigante filisteu, com armadura, com espada, com escudo, ele disse assim: eu não tenho, tu vens a mim com lança, com espada e com escudo, né? Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou com espada, eu não vou com escudo, eu não vou com armadura, eu vou com o meu Deus, e tu vai perecer nas mãos, porque eu sei e confio no Deus a qual eu sirvo, né? Então pereceu, né? Golias pereceu nas mãos de Davi. E uma das batalhas mais maravilhosas e surpreendentes, que eu acho não é nem essa,
de Davi com Golias. O mais surpreendente foi quando Davi ele foi para uma batalha, né? E lá ele foi encurralado pelos seus inimigos. Ele caiu nas mãos do inimigo dele, todo o exército caiu, estava cercado pelos seus inimigos, de tal forma que Davi ele concluiu: agora nós vamos morrer, porque nós fomos pegos. Então Davi olhava para um lado e outro e não via ninguém do seu exército, porque o exército inteiro estava cercado, prestes a perecer nas mãos do inimigo. E Davi olhava para o alto e não via ninguém vindo, porque o exército inteiro estava cercado. Né? Foi quando Davi até então disse: eleve meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Não via nenhum soldado, não via ninguém que socorresse e livrasse Davi e o exército dele das mãos dos inimigos. Foi quando ele até então disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Né? Quando ele disse: o meu socorro não vem de homem, não vem do exército, vem do alto, vem do Deus a qual eu confio. Deus livrou tanto Davi como o exército das mãos do inimigo, e ele foi vencedor naquela batalha, porque mesmo estando encurralado, clamou ao Senhor e o Senhor deu a vitória, né? Porque confiou no Senhor, pôs a sua confiança em Deus, e o Senhor o exaltou, né? Parecia que não iria dar em nada, parecia que ele iria perecer ali, iria perder a batalha, né? Mas confiou no Senhor, e o Senhor deu a vitória. Né? Jó também ele pôs toda a sua confiança em Deus. Né? Ele disse: eu creio que a minha causa está sendo defendida. Né? E ele dizia: eu confio nele. E ainda que ele me mate, eu confiarei nele até o fim. Né? Ainda que ele não venha me ajudar, ainda que ele não mude, mas eu confiarei até o fim. Porque na hora que ele quiser mudar, ele muda, né? E Jó dizia assim: porque eu sei que eu tenho um advogado lá no céu, e ele se levantará e julgará a minha causa e me dará a vitória, né? Davi disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, defenderá a minha causa e me dará a vitória. E o Senhor se levantou, julgou a causa de Jó e o deu a vitória, né? Mudou a vida dele de uma hora para outra e disse que ele teve uma vida tão abençoada quanto ninguém poderia ter, porque confiou no Senhor até o fim, porque não desistiu, né? E olha que foi difícil, porque ele havia perdido a saúde, a riqueza, os amigos, a família, os filhos, e ainda ficou com uma mulher insuportável enchendo o saco dele o tempo todo, né? E a solução que o diabo dá quando a pessoa passa por isso é dizer: tira a tua vida, porque vai melhorar, mas não é a solução. Né? Não é, porque isso é apenas uma armadilha para te destruir. Porque não é a solução? Porque Jó, sendo um homem sábio, quando ele estava passando por tudo aquilo, e o diabo usou a mulher dele para dizer: olha, blasfêmia do teu Deus e morre. Ele disse: estás louca? E qualquer louca fala como tu fala. Né? Se recebi todo esse tempo o bem de Deus, também receberei dele o mal. Confiarei nele. E ele não fez o que o diabo queria. Permaneceu fiel até o fim, até o último suspiro, confiando no Senhor, mas não tirou a vida, não deixou de confiar no Senhor, né? Não questionou, fez algumas perguntas porque não entendia, mas não deixou. O Senhor não deixou de confiar nele, de que ele era justo. Ele só queria entender o porquê de tudo aquilo, porque ele não estava entendendo porque que tudo aquilo estava acontecendo. Por isso que ele disse que queria falar com Deus, queria obter respostas, porque ele não estava entendendo do porquê tudo aquilo. Se ele era um homem que era íntegro, que tentava andar em retidão, que temia a Deus, então ele queria uma resposta de Deus, o que havia feito, o que havia acontecido, para que aquilo dali ocorresse, né? Porque naquele tempo, tudo que ocorresse com a pessoa era devido aos pecados da pessoa, era porque fazia algo que lhes agradava a Deus, mas Jó estava ciente de que não havia feito nada. Então ele queria saber, ele queria apenas entender o motivo. E embora não entendendo, confiou no Senhor, foi fiel até o fim, né?
E o Senhor disse que é necessário ser fiel, né? Será que os que estão desistindo, deixando o Senhor para trás, virando as costas, voltando para o mundo, ou até tirando a sua própria vida, estão sendo fiel até a morte? Que o Senhor disse ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ser fiel até a morte é o que muitos irmãos nossos estão fazendo neste momento. No mundo aí fora, né? Estão sendo perseguidos, caluniados, torturados, e muitos estão tendo as suas cabeças arrancadas por não negar Jesus. Isso é que é ser fiel até a morte. É ter uma espada ali na cabeça dizendo: nega Jesus ou tu morre. E dizer: pode arrancar minha cabeça, pode torturar, pode até matar, mas morrerei com ele. Ser fiel até a morte é isso, né? É mesmo em meio ali, estar frente a frente com a morte, dizer que não nega o Senhor, que não deixa ele, não é desistir por qualquer coisa, porque é perseguido por isso, por aquilo, outro, porque tem irmão que está tendo as suas cabeças arrancadas e não está desistindo. Então isso é que é ser fiel até a morte, é se manter de pé, não é se curvar diante do diabo, porque é isso que ele quer, que você se curva diante dele, se curva diante de Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, se curva diante de Deus, e tu vai ver que não tem demônio, não tem inferno, não tem provação, não tem nada que te derrube. Por quê? Porque quem fica de joelhos diante do Senhor no quarto ou na igreja, fica de pé diante do diabo. Pode vir a ele pessoalmente, mas não se curva. Por quê? Porque a mão do Senhor nos mantém de pé, né? Na batalha entre Elias e Baal, quem ficou de pé foi Elias, porque a mão do Senhor o sustentou, porque a mão do Senhor fez um milagre. Na batalha entre Davi e Golias, quem ficou de pé foi Davi, porque a mão do Senhor foi com ele. Porque embora fosse gigante, embora fosse experiente, mas Davi tinha Deus, e a mão do Senhor é poderosa para livrar e para dar vitória, né? Então, bem, ele sempre vai prevalecer. Os que estiverem com o Senhor vai sempre prevalecer, né? Não vale a pena se curvar diante do diabo, fazer o que ele quer. Se tiver que se ajoelhar, se ajoelha diante de Deus, chora nos pés dele, implora, pede força, mas não se curva diante do diabo, não faz o que ele quer, porque no final não valerá a pena, porque não estará sendo fiel até a morte. O Senhor disse que é necessário ser fiel até a morte, é se manter de pé, não é se curvar, né? Tá sendo perseguido, tá sendo caluniado, tá as portas se fechando, meu filho, faça o seguinte, entre no seu quarto. Fecha a porta, ora ao Senhor, vai à igreja, prega, louva, faz o que eu faço e tu vai ver que Deus ele vai te dar vitória. Não deixe o Senhor. Quanto mais pé você levar do diabo, mais você clame ao Senhor, mais você peça para ele te defender, mais você louve, mais você agradece e você vai ver a chibata que o diabo vai levar. Porque quando o Senhor se levantar, vai ser peia. E vai ser peia que você vai ficar com pena do diabo e daqueles que ele usa. Por quê? Porque o Senhor, ele é um Deus que ele sempre levantou o caído e sempre exaltou o humilhado, os que confiam nele. Nenhum dos que confiaram no Senhor foram envergonhados, né? O Senhor os levantou. O Senhor tirou José de dentro de um buraco e o pôs no Egito, sentado à cadeira de governador, tendo um dos maiores papéis do Egito, sendo uma das maiores autoridades do Egito. Por quê? Porque o Senhor, ele é com aquele que nele confia, né? O Senhor, ele honra. Se confiar nele, se pôr a confiança nele, sem meio a tudo não desistir, porque aí a fé estará sendo pouca, né? Porque os profetas não desistiram, os apóstolos não desistiram, foram fiéis até a morte, né? Quantos profetas não foram mortos, não foram perseguidos? Quantos apóstolos, né? Paulo, ao pregar a palavra, não foi só caluniado, não foi só perseguido. Paulo errou uma pisa certa vez que ficou, foi meio morto. Só deixaram de bater nele porque achava que ele tinha morrido. Mas Paulo desistiu? Não, Deus ele não fez nada. Deus ele não me protegeu. Eu não vou seguir esse Deus. Pelo contrário, só foi ele melhorar um pouquinho. Ele já estava pregando de novo a palavra de Deus. Por quê? Porque o diabo ele não para, o fiel adorador.
Porque um fiel adorador, quanto mais feio ele pega, mais ele agradece, mais ele louva o Senhor, mais ele confia no Senhor. E esse é o tipo que o diabo ele odeia e ele quer tirar do caminho dele. Por quê? Porque tem dado prejuízo a ele. Né? Se você tem feito muitas coisas para Deus e o diabo ele tem se levantado, saiba que ele quer te tirar do caminho dele, porque você tem dado prejuízo. Não saia, fique, se mantenha firme, continue dando prejuízo. Quanto mais ele lhe bater, mais pregue, mais diga que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, porque aí está a derrota de Satanás, é ele te batendo e você ganhando almas para Jesus. Né? Então vale a pena ser fiel. É porque naquele grande dia o Senhor recompensará. Imagina sofrer tudo isso, pregar a palavra e naquele grande dia ver várias pessoas lá ganhando a coroa, entrando na cidade pelas portas, porque você se manteve de pé, pregou a palavra e conseguiu ganhar almas para o Senhor. É uma honra. É nisso que o Senhor sempre me faz lembrar e pensar que isso sim vale a pena e que isso nos fortalece, nos enche de paz e de esperança. Então permaneça, seja fiel, coloque nas mãos do Senhor, sirva ao Senhor, preencha o seu tempo, Ele vai te honrar. Pode ter certeza, Ele vai mudar, Ele vai defender a sua causa. Não precisa você defender, diga o meu Senhor vai defender, o meu Senhor vai responder. Esta causa está nas mãos dEle. Ele não é o advogado, então ele é que vai cuidar de tudo. Né? Quando você contratar ali um advogado, é ele que vai defender a tua causa diante da justiça, não é você. As escrituras dizem que Jesus é o nosso advogado, então põe nas mãos do seu advogado. Quando alguém lhe vê sorrindo e tudo, mesmo você apanhando, e perguntar por quê, é porque está tudo nas mãos do meu advogado, eu já ganhei a causa. Né, porque ele não falha. E quando perguntar quem é o advogado, é o Senhor Jesus, é o Deus de Israel. Né? Então tá, a vitória está garantida, só estou aguardando o Senhor entregar ele em minhas mãos. Pronto, já comemore antecipado, porque o Senhor ele vai entregar, se confiar nele. Se não duvidar, se não desistir, se for fiel até a morte em todas as circunstâncias, Deus vai te honrar aqui e lá em cima também. Né? Então valerá a pena. Medita aí, não se curve diante do diabo, não faça o que ele quer. Não saia do caminho dele, porque você no caminho dele, você barra a passagem dele. Ele quer que você saia para ele passar, roubar, matar e destruir. Não saia, se mantenha na frente. Porque quando Davi ele saiu ali para ir ter com Golias não foi para sair do caminho dele, para ele passar. Foi para derrubar ele no chão e dizer, o meu Deus é maior. Então faça isso, derrube o diabo por chão e diga, meu Deus é maior, porque diante do Senhor todo joelho se dobra. Né? E diante do inferno inteiro, o diabo ele é o primeiro a se curvar. Vai por mim, ele é o primeiro a se curvar. Por quê? Porque ele sabe que até para ele ser diabo, ele tem que ter permissão de Deus. Ele tem que prestar reverência, respeito a Deus. Por quê? Porque se ele não fizer isso, nem diabo ele é mais. Né? Então, o Senhor ele é maior. É o dono de todas as coisas. Né? É o único que ele mesmo diz, seu todo-poderoso, aquele que pode todas as coisas, não há outro que possa mais do que ele. Se você confia e serve a ele, pode ter certeza, a vitória já está ganha, em nome de Jesus.